Muito bem. Ok. Bem, muitas boas tardes a todos. Boa tarde, professor Frigénio Álvaro Duarte Prazos, engenheiro Jorge Neto Valente, e todos os presentes. Antes de mais, muito obrigado à Fundação Rui Cunha por nos ter aqui para esta conferência sobre a articulação do espaço intercontinental de línguas portuguesa e espanhola, uma visão desde a Ásia. Vou começar por fazer uma breve apresentação do professor Frigénio Álvaro Duarte Prazos, que é o diretor de Relações Internacionais da Fundação Universitária Ibero-Americana e da Cátedra Funiber de Estudos Ibero-Americanos e da Iberofonia. Dotado de uma biografia extraordinária, o nosso convidado é doutor europeu e prémio extraordinário de doutoramento em Ciência Política pela Universidade Complutense de Madrid e possui mestrado universitário e diploma de estudos avançados em estudos ibero-americanos, entre outros. A sua biografia é extremamente vasta, por isso não vou alongar-me demasiado, mas queria apenas sublinhar que é o pioneiro e promotor do paniberismo, da iberofonia, é autor da obra Iberofonia e Paniberismo, Definição e Articulação do Mundo Ibérico, publicado em 2018 pela editora Última Linha. Para terminar, dou apenas uma pequena nota pessoal, que é a forma como eu tive a oportunidade e o grande prazer de conhecer o professor Frigénio Álvaro Duarte Prazos, em Madrid, 2019, quando, chefiando uma delegação dos Institutos de Estudos Europeus de Macau, me foi apresentado por um amigo comum, e na altura o professor Frigénio era assessor da Casa Real de Sua Majestade o Rei de Espanha. E o cargo de assessor tinha a ver com assessoria em estudos e relatórios, que é, penso, uma área extremamente importante, digamos, dessa assessoria. E eu fiquei muito impressionado, primeiro porque há muito que não ouvia falar da iberofonia e do paniberismo, sobretudo, e também porque o professor Prazos mostrou tanto interesse em conhecer Macau e também em falar sobre Macau, que fiquei muito, muito sensibilizado. Depois veio o Covid, foi um interregno em contactos, mas recentemente, na sua vinda a Macau, tivemos outra oportunidade de voltar a restabelecer os contactos e daí esse nosso convite para vir falar sobre um tema que é tão, tão atual, entretanto tornou-se realmente um tema central até das relações de Macau com o mundo, digamos, que fala português e o mundo também que fala espanhol. Eu vou passar agora a palavra ao engenheiro Jorge Neto Valente, para ele também contar a sua história de como conheceu o professor Frigénio Álvaro Prazos. Por favor. Muito boa tarde para os presentes e para os que estão a ver online. Eu vou falar em 3 pontos. Primeiro é sobre a família real de Espanha, que acho que muitas pessoas presentes na China não têm muita ideia do que é, porque é que existe um governo, mas o rei, na verdade, não é parte do governo. Isto eu se calhar vou deixar ao Álvaro para explicar melhor. Este é um ponto. Segundo ponto, hoje vamos falar da parte da iberofonia, mas eu queria dar um exemplo do percurso de onde nós nos conhecemos, porque eu com o professor conhecemos já há menos de um ano, começámos pela nossa associação a conhecer eles em Pequim,
Portanto, depois convidámos para eles passarem em Macau, porque Macau ainda estamos na fase de introduzir o espanhol e a língua latina para expandir para esses países. Ele veio e começámos a falar do que é que Macau está a fazer sobre os países lusófonos e, de repente, o Dr. Álvaro diz-me que, afinal, a Funiber, tem uma universidade em Angola, em Kwanza, no corredor do Libido, e eu fiquei muito interessado. Como eu também tenho uma parte de educação, portanto, eu trabalho também nessa área, e começámos a falar. E isto deu uma volta tão grande que o IPIM, quando foi para a Espanha, a nossa associação, assinámos um protocolo um MOU com a Funiber em Espanha, porque primeiro estamos muito interessados na parceria de Angola e depois também no futuro estamos muito interessados porque nós temos, a nossa empresa e a associação tem um plano para o Brasil e estamos a pensar depois expandir para os mercados da América Latina, onde nós não temos conhecimento nenhum e onde a Funiber entra, porque... E o terceiro ponto onde eu queria falar é que a Funiber tem universidades em locais onde é muito exótico para nós. Portanto, está em Angola, está em Espanha, está na República Dominicana, está também, se não me engano, no México e na Colômbia. E falta um, que está-me a escapar. Mas, portanto, isto é para dizer que eles têm uma cobertura que a nós é muito exótico porque nós não temos nenhum contacto para além deles na América Latina, para além do Brasil, onde nós também os últimos anos tivemos a fazer um networking e a trabalhar em projetos de trading e a trabalhar nos projetos com os nossos associados, mas é um ponto que liga e depois o interessante é que o mundo dá várias voltas, né? Pequim, Macau, depois Espanha para ir para Angola, não é um trajeto muito comum ou muito direto, mas é o que para nós funciona melhor. Portanto, esse é o percurso. Obrigado. Então, queríssimo amigo, palavra. Muito boa tarde e muitíssimo obrigado por estas amáveis apresentações. Verdadeiramente foi uma honra no seu momento conhecer o professor José Luís Sales Marques na Espanha, com um grupo também o nosso amigo o professor Javier Brana e um grupo de estudantes macaenses e chineses que estavam lá, e também retomar esta relação a partir de algo muito concreto que estamos falando, dessa apertura, essa conexão que vamos fazer, da qual vamos falar hoje, sobre o mundo da iberofonia, o mundo de línguas portuguesa e espanhola, uma visão desde a Ásia que vai ser, naturalmente, sobretudo, uma visão desde a China, o que pensamos que pode ser, não? Num momento em que já é uma evidência para o mundo inteiro o que é a posição tecnológica, económica e também cultural, civilizacional e histórica da China no mundo, e do mundo ibérico, no resto do mundo também, não? Portanto, é verdadeiramente uma alegria estar aqui para falar de algo que incumbe aos países de língua portuguesa e espanhola, por um lado, a China no seu conjunto e particularmente ao próprio Macau, como vamos ver. E verdadeiramente esta coincidência, eu quero ler uma parte dos estatutos da Fundação Rui Cunha, quando dice que esta instituição tem a finalidade geral de contribuir para o desenvolvimento da identidade quer do sistema jurídico da região especial de Macau, individual e autónomo, quer das gentes de Macau e da súa singular cultura, intervindo filantrópica e culturalmente na súa sociedade civil. Por iso, neste sentido, é evidente que a singular posición que o Macau pode asumir como ponto de conexión entre a China e o inteiro mundo ibérico ten a ver precisamente con esa singular cultura que a Fundación Rui Cunha recoñece nos seus estatutos claramente. Eu quero agradecer tamén ás institucións, a Asociación
sino-lusófona, primeramente este acollimento da Fundación Rui Cunha e a Asociación Sino-Lusófona, que é institución parceira da FUNIBE, da Fundación Universitaria Iberoamericana. Moito obrigado realmente por este encontro. A temática desta disertación é a articulación do espazo intercontinental de linguas portuguesa e española, unha visão desde Asia. Eu acho que trátase, pelo que estaba a dizer, dunha temática especialmente idónea. Polo proceso de aproximación que agora mesmo está a acontecer entre os países de lingua portuguesa e española do mundo. Mesmo que é un proceso moito evidente, como vamos ver, mas moito pouco coñecido. Está a pasar inadvertido de momento. Mas, por outro lado, é moito idóneo porque já é unha realidade, como estaba a falar antes, mundialmente coñecida, que é a crescente lideranza tecnológica, económica da Asia en geral e da China en particular, no mundo globalizado dos nosos días. Isto é algo que foi escenificado nas últimas semanas, prácticamente, en todo o mundo. Estamos nun novo patamar, nun novo escenario, claramente. O momento especial, há tres convocatorias nos últimos 3 anos que ten a ver con a aproximación dos países de lingua española e portuguesa, que foron a 28ª Cimeira Iberoamericana, que ocorreu na República Dominicana, é a Cimeira de Chefes de Estado e de Goberno, a 4ª Conferencia Internacional das Linguas Portuguesa e Española, que foi tamén en Cabo Verde, en Praia. Vemos unha coisa na América, outra as dúas de linguas española e portuguesa, mas tamén a menos de 2 anos que realizouse a Cimeira de ministros de Justiza de todos os países de linguas portuguesa e española do mundo. Isto é algo extraordinario, porque foi a primeira vez que se reuniron a un máis alto nível ministros de Estado de todos os países iberofalantes, desde Timor-Leste até Bolivia, desde México a Angola, desde Mozambique a España, de Brasil a Venezuela. É algo fundamental. Porque estamos neste momento nun ponto de inflexión, nun momento histórico, un ponto de inflexión tanto do sistema iberoamericano como do sistema interlusófono. O sistema iberoamericano é o conformado pelos países de lingua española e portuguesa de América e da Península Ibérica. Este é un sistema bicontinental e iberófono, porque é lusófono e hispanofalante ao mesmo tempo. E o sistema interlusófono é o sistema da CPLP, dos estados de lingua oficial portuguesa dos distintos continentes. E estamos nun punto de inflexión porque ya iniciouse o que podemos denominar a segunda e definitiva fase da convergencia pan-iberófona ou pan-ibérica. E isto está a acontecer, como falaba antes, nun tempo de recorde. A primeira fase foi a convergencia iberoamericana bicontinental entre países de lingua portuguesa e española de 2 continentes, e a segunda é pan-ibérica, pan-iberófona, porque está asociando a todas as nações iberofalantes. Comezaremos definindo o que desde un punto de vista académico podemos denominar de espacio pan-ibérico ou da iberofonía. Podemos falar depois das terminologías e do que significa todo isto. Este espazo é, en términos geopolíticos, geolingüísticos, culturais, o grande espacio multinacional de países de linguas española e portuguesa que abrange todos os continentes e que está conformado por unha trintena de países e actualmente por ya 900 millóns de persoas. Trátase da 10ª parte do planeta en termos demográficos, a 5ª en superficie e do primeiro bloco lingüístico do mundo ao juntar o español, que é a segunda lingua materna internacional do mundo, falada actualmente por máis de 640 millóns de persoas, e o portugués, que é a segunda lingua ibérica e latina, falada actualmente por 265 millóns de persoas. Falei moito conscientemente do primeiro bloco lingüístico, a xente estará a pensar onde fica a lingua inglesa en todo isto. Vamos falar disso. A plena articulación dun espazo destas características, vocês poden ver tamén asinalado a Macao, na China, pode dar unha grande visibilidade ao conjunto dos países iberófonos,
tamén promover a cooperación horizontal e triangular entre países e sociedades de diferentes continentes, de América, África, Europa e Asia. Fomentar, con certeza, as relacións económicas entre os países iberofalantes por un lado e este grupo de países iberofalantes con outros grandes espazos culturais, económicos e lingüísticos do mundo como a propia China. Mas há un cuarto efecto que eu quero salientar neste momento e ao qual vocês están moito perto, son moito sensibles, que a articulación de toda a iberofonía pode contribuir a equilibrar, a compensar en termos geoculturais en beneficio da maior diversidade cultural e lingüística de toda a comunidade internacional algúns aspectos e cosmovisões homogeneizadores da globalización en curso. Estou a referirme a cosmovisões e pautas en geral moito vinculadas á preponderancia e hegemonía actuais da lingua inglesa e dos parámetros de raíz anglosaxónica. Podemos ver na pantalla, nunha cor azul máis escura, son os países de lingua española do Sistema Iberoamericano de Concertación e de Cooperación. Nunha cor un bocadiño máis claro, os estados da Comunidade dos Países de lingua portuguesa. E con unha trama combinada dos dois cores, os países que son membros ao mesmo tempo do Sistema Iberoamericano e da CPLP, que son Brasil, Portugal e a Guinea Ecuatorial, que facen este triángulo. Estes son os tres países. Depois vemos outros países e territorios, unha cor, un azul un bocadiño máis claro, que ten unha vinculación ao raíz sustantiva ibérica. Non podemos esquecer os 63,2 millóns de hispanofalantes, de hispanos e hispanofalantes dos Estados Unidos de América. O que todo eso significa. De facto, somente a populación de hispanofalantes dos Estados Unidos de América ten un PIB maior que España. Entón, todo ese mercado moito importante. A propia FUNIBER, como fundación educativa, ten moitos alumnos hispanos dos Estados Unidos. Non podemos esquecer tamén no norte de África, unha presencia histórica tamén lingüística, cultural importante. Alguna persoa pode preguntar por que está Italia? Bom, precisamente a República Italiana alegou os seus vínculos culturais con o mundo iberoamericano para ser parte como observador asociado da Comunidade Iberoamericana de Nações. Eses mismos, aparte, con certeza, de toda a migración italiana no cono sul americano. Nunha cor aínda máis clara, máis diferenciada do resto do mundo, podemos ver Canadá. Porque Canadá, nos últimos decenios, por causa da migración iberoamericana e tamén luso-descendiente, ten actualmente 1.700.000 hispanofalantes e non sei se en torno a 400.000 lusófonos. Mas isto, nun país onde há moita pouca populación, dáse a circunstancia de que, sendo un país que ten como linguas oficiais o inglés e o francés, en algúns lugares a segunda lingua é o español. Por exemplo, nas provincias de Alberta ou no interior ou noutros lugares. Bom, o que quero que vemos por aquí é a dimensão deste grande mundo ibérico, grande mundo iberófono, e como neste momento está articulado en termos de comunidades ou de foros multinacionales que son estas dúas comunidades. Estaba a falar antes que a principal lingua internacional, lingua franca internacional, non há dúbida, é a lingua inglesa. Mais a apreciación que nos facemos da iberofonía como primeiro bloco lingüístico resulta da valoración combinada de dois parámetros fundamentais, que son, o primeiro, o seu peso e presenza como linguas maternas. E o segundo, o seu status como linguas oficiais e de uso internacional. O inglés ten menos lingua materna, máis presencia internacional oficial. O inglés, de facto, son 300, segundo estadísticas anglosaxónicas, é falado como lingua materna por alrededor de 390 millóns de persoas. E, por outro lado, é lingua oficial de 55 estados soberanos e da maior parte dos organismos internacionais relevantes. O xinés ten máis lingua materna, máis menos proyección internacional. É unha lingua como materna falada por 950 millóns de persoas, tamén falada até 1.400 millóns de cidadáns da República Popular e outros lugares do mundo. Entón, ten
máis lingua materna do que as linguas ibéricas, un poquito máis, mas moito menos proyectado internacional nese sentido. Ahora ben, pois, por que o portugués e o español conjuntamente considerados son o primeiro bloco? Se ollamos somente o español, como estaba a falar antes, individualmente considerado, é a segunda lingua materna, a segunda lingua de comunicación internacional, a terceira lingua da Internet e a segunda lingua dos Estados Unidos con un total de 640 millóns de persoas. Se somamos o portugués e o español, resulta un espazo lingüístico de 900 millóns, a maior parte, por certo, de lingua materna ibérica. É verdade que non é o caso de Timor-Leste, ou non é o caso do interior de Mozambique, mas é a maioría dos lusófonos do mundo, e a maioría, e non é o caso de Macao, mas a maioría dos iberofalantes do mundo ten as linguas española e portuguesa como linguas maternas, non? Entón, estamos a falar juntos 900 millóns e 30 países. O portugués e o español son linguas oficiais de 30 estados soberanos de todos os continentes e da maior parte tamén dos organismos internacionais máis relevantes. O español das Nações Unidas, o español e portugués no sistema interamericano, na Unión Africana, na Unión Europea, etc. Vocês escutaron tamén que a lingua portuguesa é a lingua máis falada no hemisferio sul, pois a lingua española é a lingua máis falada no hemisferio occidental. Cualquiera que sexa a definición que fasamos do hemisferio occidental, do cual podemos falar depois. Por tanto, juntas, ten como linguas maternas moito máis peso do que o inglés e non está moito longe do inglés na súa condición da oficialidade no escenario internacional. Outra coisa diferente é, con certeza, o comercio ou a ciencia. Isto, non negamos esta realidade. Juntas tamén están moito pertas do xinés como linguas maternas, sumadas como linguas maternas, mas ten máis presenza, máis proyección internacional. Por iso, desde eses dois parámetros que eu quería explicar específicos, ese bloque da iberofonía é o primeiro, o máis grande do mundo. Mas qual é a base, o principal fundamento operativo de todo isto? Isto é, por que juntamos o portugués e o español? Por que juntamos o portugués e o español? O fundamento esencial constitúe a afinidade sustantiva entre as dúas principales linguas ibéricas, español e portugués, que son os únicos dois grandes idiomas internacionais, grandes en termos cuantitativos, falados cada un deles por máis de 100 millóns de persoas, falados en máis de 5 países, falados en varios continentes, que son, ao mesmo tempo, en liñas xerais, recíprocamente comprensíveis. Isto non acontece con nenhuma das outras linguas internacionais do mundo. Non acontece entre grandes linguas germánicas, como o inglés ou o alemán, non se poden comprender a unha da outra, entre grandes linguas latinas como o italiano e o francés, tamén non. Inclusive, se pensamos, por exemplo, no ámbito árabe ou arabófono, o árabe que é falado en Marrocos, a verdadeira lingua árabe que é falada no reino de Marrocos, no norte, que é chamado darija, o que as persoas falan na rúa, non pode ser comprendido na Arabia Saudí, ni na Jordania. Non se comprende. E viceversa, o árabe falado na Arabia Saudí non é comprendido en Marrocos. Que facen entre eles? Falan árabe clásico, que é como se entre nós, portugueses e españois, falásemos en latín. Entón, é unha verdade obvia, evidente, mas ninguén ve. Nós somos a hispanofonía, a lusofonía. Somos, sí, en termos de corazón, de sentimento, de cualquier cosa. Mas en termos de bloco geolingüístico, somos iso, no mundo. E a demostración é a propia cimeira iberoamericana e outra, non? Esta intercomprensión entre o español e o portugués, vocês probablemente poden dizer, bom, nos comprendemos moito ben o español, sobre todo cando lemos ou cando escutamos, un español falado devagar, normal, non? E é certo que os hispanofalantes non perceben da mesma maneira tan directa a lingua portuguesa. Isto non é unha cuestión cultural ou política, é unha cuestión puramente fonética ou fonológica. Vocês, como lusófonos, ten máis sons, máis vogais. A nosa lingua española é máis simple en termos fonéticos, non? Estas son cuestións filológicas, non?
Então, isto faz que vocês, os lusófonos nativos, tenham uma vantagem subjetiva, porque compreendem muito diretamente o espanhol onde seja falado. Esta e os hispanofalantes não compreendem tão bem o português. O compreendem bem, sobretudo na Angola, em Moçambique, em Brasil também. É quase uma paradoxa, mas o português que é mais difícil de compreender para os espanhóis e para qualquer pessoa é o português de Portugal, não? Então, há muitas histórias curiosas, anécdotas sobre tudo isto, não? A verdade. Mas esta vantagem subjetiva também, por outro lado, é uma vantagem objetiva para a língua espanhola, porque é a língua compreensível. Eu acho que eu poderia continuar esta conferência em espanhol e me entenderiam da mesma maneira. Mas vou continuar em português. Falando desta intercompreensão, há 2 anos aproximadamente, o Papa Francisco visitou Timor-Leste. O Papa Francisco era argentino. Bom, a súa homilía en Dili ante 500.000 pessoas, medio millón de pessoas, foi en español directamente. E o Papa non pensou nunha outra cosa. Ele é argentino, ele fala en español como os brasileiros que están ao lado, pois Timor-Leste é un país de lingua portuguesa. E non há unha relación histórica, é un presente da historia. O que temos lá, da filologia, que temos que saber aproveitar, non? Por tanto, esta intercomprensión que é asimétrica, mas que é real, nos diz que non somos 265 millóns de lusófonos ou 640 millóns de hispanofalantes, somos 900 millóns de persoas en todos os continentes. Temos que cambiar, mudar un bocadiño a nosa proyección, porque somos aínda máis juntos, non? As nosas linguas son maravillosas e son globais, o portugués e o español, mas juntos somos moito máis. Somos o primeiro bloco do mundo. E isto é o que temos que pensar, e de isto temos que convencer aos nosos amigos chineses, porque isto é moito importante. Então, neste sentido, e por esta intercomprensión práctica, o bilingüismo hispano-luso ou luso-hispano, na nosa opinión, non é preciso, non é necesario. O que sí é preciso é o reforzamento da intercomprensión recíproca entre nós. Nas nosas universidades de lingua española, de lingua portuguesa, non pretendemos que os nosos estudantes de Angola falen un perfeito español, mas que coñezan os falsos amigos e coñezan estes truques para que comprendan perfectamente o español e viceversa, que nos países de lingua española posan comprender o portugués moito ben. E aproveito para contar sempre, non é unha anécdota, mas a palabra anécdota precisamente un falso amigo. Significa unha cosa en español e outra cosa en portugués. Para nós, en español, anécdota é unha historia curiosa, unha exquisita, curiosa, mesmo engrasada. A anécdota en portugués é unha piada, é máis outra cosa. Mas das dúas maneiras podemos entender o que vou contar. Quantas veces non vemos nos na Península Ibérica, como os portugueses vocês son persoas moito gentis e moito educadas, cando falan con un español, falan español. Tentan falar o mellor español posible. E falan bastante ben, mas non é español de todo. E os españois tentan, os españois tentan facer algo parecido, algo semellante, intentan falar portugués. Entón, você pode ver unha conversa que é algo extraordinario. Dúas persoas falando mal dois lingua, cando eles poderían falar perfectamente a súa, porque é perfectamente comprensible. E non há maneira de mudar eso. Digo, fale español, fale portugués, mas o que temos que facer é un pequenino esforzo para que nas escolas de todos os nosos países, os nosos crianzas aprendan portugués por un lado, español por outro lado, e ya son bilingües para sempre, coñecendo 150 falsos amigos e un bocadiño do son, do sotaque e todo eso. Eso sería absolutamente extraordinario. Entón, sempre falan, eu desde a fundación nosa, sempre começo falando portugués, mas há un momento que digo, por favor, fala portugués ou fala español, porque debe ser así nese sentido, mas ainda estamos nunha fase preliminar en todo isto. Vou falar brevemente dos antecedentes remotos, antigos e recientes deste proceso de aproximación
entre os nosos países, entre todos os nosos países, e vamos descubrir algo extraordinario que está vinculado a Macao na historia, no século XIX. Existe un movimento chamado hispanoamericanismo que surge, emerge aos finais do século XIX, que o que procura é asociar os países de lingua española de América con España, máis, atenção, tamén a Brasil e Portugal. Isto que significa? Que non se entende, non se pode comprender unha comunidade hispanófona únicamente sin Brasil e Portugal. Por iso non existe a comunidade dos países de lingua española, porque a comunidade dos países de lingua española é a comunidade iberoamericana. Cando se fez, o primeiro que fixeron o presidente do goberno de España na altura Felipe González e o presidente do México foi apañar o telefone e chamar ao presidente do Brasil. Queremos facer unha CPLP de países de lingua española, mas non pode ser sen você. Ya desde o primeiro momento é iberófono, iberoamericanista. Este é o hispanoamericanismo histórico que comeza aos finais do século XIX e continúa durante o século XX. E institucionalízase no século XX. Por outro lado está o pan-lusitanismo, que é coetáneo ao hispanoamericanismo, surge tamén aos principios do século XX, con Silvio Romero en Brasil, todo aquilo, e ten unha visão ao principio moito bilateral luso-brasilera. Busca unha comunidade luso-brasilera. Ás veces, somente ás veces, incorpora no seu conceito espacial aos entonces territorios coloniais de Portugal en Asia e en África, ás veces non, mas ao final este pan-lusitanismo sempre recoñece que finalmente ten que haber unha alianza con o mundo hispanoamericano. Da mesma maneira que o hispanoamericanismo diz, bom, tamén temos que considerar todos os territorios coloniais de Portugal e de España, estou a falar dos principios do século XX. Isto é o que estamos a dicir, que a visão geopolítica final do pan-lusitanismo e do hispanoamericanismo é esta, é a mesma tamén. O hispanoamericanismo dá a cimeira iberoamericana, o pan-lusitanismo dá a CPLP. E já, desde os finais do século XIX, os dois movimentos están a olhar nisto. E isto está a acontecer agora, neste momento. Mas, un bocado antes, existe outro movimento geopolítico-cultural, tal vez ouviron falar os portugueses sen dúbida, del que é o iberismo. O iberismo é un movimento que, na altura, desde finais do século XVIII, mas principalmente no século XIX, pretende algún tipo de unión política entre Portugal e España. É moito forte no século XIX e ten próceres tanto portugueses como Sardiña, como Oliveira Martins, como na España. E na España houve chamábase Sinibaldo de Mas. Sinibaldo de Mas, e menciono isto porque Sinibaldo de Mas era un diplomata español que foi destinado a China, aquí a China. Ele é o grande teórico español do iberismo. Escreveu a Iberia. A Iberia, Memoria sobre a conveniencia de Unión Pacífica e Legal. Ele estaba destinado na China e morou aquí na China durante 8 anos. Esteve en Macao, morando en torno ao ano 1844 e foi cónsul da España aquí, mas tamén foi o primeiro embaixador de España, ministro plenipotenciario de España no Imperio Qing, nesa altura, cando o Imperio Qing só tiña acreditado 3 ou 4 países que eran Gran Bretaña, Estados Unidos, España e França somente. Foi un dos primeiros, Sinibaldo de Mas. Coñecía moito ben toda a historia chinesa e era moito iberista. Entón, Sinibaldo de Mas, que asinou o primeiro tratado internacional con o Imperio Qing, o primeiro tratado de España con China na era contemporánea. España con China ten moita relación desde os tempos das Filipinas, desde o século XVI. Mas da era contemporánea foi ele, o funcionario español, que asinou todo isto. Bom, ele acabou discutindo con o Ministerio de Estado, con o Ministerio das Relações Exteriores da España, por alguma coisa interna, e abandonou a carreira diplomática. Mas o Imperio Qing, o organismo do Imperio Qing encarregado das relações exteriores, o Zhongliyamen, que dirigido pelo príncipe Gong, o príncipe Gong, ollando a Sinibaldo de Mas, encarregou para Sinibaldo de Mas unha misión secreta. Você que coñece moito ben Portugal,
e tamén conoce a China, e você é bon diplomata, e a misión era, vá para Portugal para negociar a compra de Macao. Que aconteceu? Sinibaldo, además, morreu ao chegar a España, a Madrid, por enfermedade, e o proxecto foi esquecido. Acho que é moito giro, é moito pertinente tamén contar esta historia de Sinibaldo de Mas, ¿no? Que é isto. Bom, non sei quanto tempo temos. Temos tempo, ¿no? Há un proceso, continúa o proceso de articulación do mundo ibérico. Aos mediados do século XX se instituen organismos iberoamericanos que ya incorporan, que ya son iberoamericanos, son institucións de lingua portuguesa e de lingua española, das dúas linguas, nunha altura determinada incorporan ao pequeno país a República Hispanofalante da Guinea Ecuatorial. Ese pequeno dado, ¿no? O sea, esa circunstancia de nun mundo iberoamericano un só país que é africano vai ser unha das chaves para a futura incorporación do resto dos países que non son iberoamericanos, mas que falan unha lingua ibérica. Isto já começa a acontecer nos mediados do século XIX. Depois, estábamos a falar dos antecedentes remotos, antigos, históricos, son estes que temos falado, mas há, nos últimos anos, já unha concatenação de fatos que demonstran o que está a acontecer. Da aproximação dos nosos povos. No ano 1991, ten lugar, realízase a primeira cimeira iberoamericana de chefes de Estado e de Goberno, esa que estaba a falar cando Felipe González e o presidente do México chaman ao presidente de Brasil. Non podemos facer isto sin você. Iso é o ano 91. 5 anos depois, críase a CPLP, a Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa, que agora, neste mes de julio, vai ser o 30 aniversario. Somente 2 anos depois, concédese na CPLP o Estatuto do Observador Asociado ao Timor-Leste, que nesa altura aínda está invadido por Indonesia. No ano 2000 e 2002 já Timor-Leste independente já se incorpora plenamente a CPLP. En 2006, a República Hispanofalante da Guinea Ecuatorial ingresa na CPLP con a cualidade de observador asociado, primeramente, 2006. En 2008, establécese a figura de observador asociado da Cimeira Iberoamericana, dos países iberoamericanos. E que diz o tratado para os observadores asociados da Cimeira Iberoamericana? Que poden vincularse con esta figura a Cimeira Iberoamericana aqueles países que teñan afinidades lingüísticas ou culturais con os iberoamericanos. E quais son? Os de lingua portuguesa de África. Isto é, no ano 2008, e isto foi no México, no San Salvador, na República de San Salvador, en América Central. En 2014, há máis hitos fundamentales. A nosa UNESCO Iberoamericana, que chamase Organización dos Estados Iberoamericanos para a Educación, a Ciencia e a Cultura, convida formalmente como observadores colaboradores a todos os países de lingua portuguesa non iberoamericanos. Quais son? Os PALOP máis Timor-Leste, nesa altura, ¿no? Para que posan participar na UNESCO Iberoamericana. Tamén, nese mesmo año, ano 2014, a Guinea Ecuatorial incorpórase como membro pleno ya da CPLP, depois de ter oficializado a lingua portuguesa no ano 2010. E isto foi concretizado, por certo, na cimeira de Timor-Leste, en Asia. O país africano hispanofalante entrou na CPLP na Asia, aquí perto. 2017 e 2018, as organizações oficiais da juventude, tanto do mundo de lingua portuguesa como da comunidade iberoamericana, instan oficialmente as altas autoridades da CPLP e da comunidade iberoamericana, este é literal, para que no exercicio das súas competencias avancen no proceso de articulación do espazo multinacional de países de linguas española e portuguesa sen excepcións geográficas. 2018, 2 anos depois, esta UNESCO Iberoamericana incorpórase a CPLP como observador asociado. En 2021, Paraguai e España incorpóranse a CPLP a España.
como observador asociado. Temos que lembrar que das origens históricas do mundo da lusofonía está na Galiza, na España. Entón, a España sinte moito próxima esa vinculación tamén. Mas tamén a Cimeira Iberoamericana, a Conferencia Iberoamericana como tal, incorpora a CPLP como observador asociado. E este mesmo ano, o día 7 de outubro de 2021, ocorre o que estaba a falar ao principio da miña disertación, o primeiro acto oficial pan-ibérico da historia, cando, de repente, nas Illas Canarias, van todos os ministros de Justiza de todos os países de lingua portuguesa e española e se reúnen. Esa foi unha reunión moito importante en termos sustantivos, porque falaron de cooperación judiciaria, falaron de moitas cosas, mas aínda foi máis importante porque era a primeira vez que todos os gobernos se reunían sen traductor, sen interpretación, dunha maneira natural e, alén diso, por acaso, nun punto que é casi unha conexión entre as Américas, a África, a Península, que é a Península Ibérica, que é as Illas Canarias. As Illas Canarias. Iso acontece todo casi en días. No ano 2023, no mes de febrero, os reis de España visitan Angola, falan deste conceito da iberofonía, e un mes depois ocorre a 28ª Cimeira Iberoamericana, na cual a CPLP entra na Cimeira Iberoamericana como observador asociado. Entón, ya unha membresía, o que nos falamos, membresía recíproca. O mundo de lingua española está dentro do mundo de lingua portuguesa e o mundo de lingua portuguesa está dentro do mundo de lingua española. E isto é fundamental porque a comunidade iberoamericana e a CPLP juntas constituen este espazo. Estamos ya a falar de como se faz isto en termos multilaterais. Mas, en segundo lugar, nesta mesma cimeira, afírmase o bilingüismo español-portugués como característica identitaria da comunidade iberoamericana. Falan así, isto é unha característica identitaria, que nos falamos as dúas linguas. Mas, sobre todo, en terceiro lugar, se recoñece nun comunicado especial que o español e o portugués, linguas irmás, complementarias e mutuamente comprensíveis, son matriz dun rico acervo cultural, lingüístico e humano compartillado globalmente por 850 millóns de persoas. O sella, justamente o que define a toda a iberofonía. Non está a falar aquí da comunidade iberoamericana, fala de os 800 millóns en todos os continentes. E isto ya globalmente. No ano 2024, en setembro, justamente cando o Papa Francisco visitaba Timor-Leste con esta, ten lugar a segunda edición da reunión dos ministros de Justiza de lingua portuguesa e de lingua española, novamente o segundo acto panibérico da historia, acontecen moitas máis cosas, e durante todo este tempo ten acontecido que algúns mandatarios, algúns dignatarios, presidentes políticos dos nosos países perceberon, intuíron que isto era unha realidade. Foi Mario Soares, no mesmo día en que foi constituída a CPLP, en Lisboa, no mes de julio de 1996, ele escribiu un artigo moito interesante no Diario de Noticias en Portugal falando de que temos a CPLP, temos que asociar a CPLP á Cimeira Iberoamericana. Non quero decir que ele teve problemas por iso en Portugal, mas ele falou iso. Ele já non era presidente nesa altura, ele era expresidente. Mas tamén, no ano 2005, Lula da Silva, presidente de agora, e entao tamén de Brasil, o Ricardo Lagos, presidente de Chile, manifestan oficialmente o seu acordo en incorporar os PALOP e a Guinea Ecuatorial e Timor-Leste a Cimeira Iberoamericana como observadores. Isto é moito importante. O mesmo rei de España, o rei Felipe, no seu primeiro discurso oficial como rei, somente 2 semanas depois da proclamación do rei, no ano 2014, falou o seguinte: grazas á afinidade entre o español e o portugués, este foi o seu primeiro discurso, onde foi o seu primeiro discurso? Con Aníbal Cavaco Silva en Portugal. Foi unha visita, chamouse visita de presentación. Ele fez unha visita moito curta ao Vaticano, non estaba pensado, eu sei a historia, ao Vaticano, aí non houve discurso, mas o primeiro discurso internacional do rei de España foi en Portugal e ante o presidente da República. E falou: grazas á afinidade entre o español e o portugués, podemos recoñecer hoxe a existencia dun grande espazo idiomático conformado por unha trintena, non 20, que son os iberoamericanos, 30, de países
de todos os continentes e por máis de 700 millóns de persoas. 700 millóns, agora vamos falar disso. Un espazo cultural e lingüístico formidável de alcance e proyección universal que non debemos perder de vista no mundo cada vez máis globalizado dos nosos días. Ya está conceituando o espazo da iberofonía, ya non é o espazo iberoamericano, mas é unha coisa moito interesante. 2014 e fala de máis de 700 millóns de persoas. Bom, de 2014 a 2026 somos 900. A 200 millóns de lusófonos e hispanófonos máis en 11 anos, 12 anos, o cual é extraordinario. Isto pode pararse, mas a realidade era esa, non? Bom, e Macao? Como saben, há somente 2 meses, unha misa oficial macaense, chefiada pelo chefe do executivo da Região Administrativa de Macao, o señor Sun Hufai, ¿no?, visitó España y reunióse con as autoridades españolas. Sun Hufai ensalzou as positivas relações entre a China e a España, apontando que gracias ao principio de un país, dois sistemas, Macao sigue desempeñando un papel único como plataforma de cooperación entre China e os países de lingua portuguesa. Mas tamén o xefe do executivo macaense expuso o seu deseo de que España sella o punto de partida para estender o papel de Macao para o mundo hispanofalante, ampliando a cooperación práctica en comercio, turismo, cultural e innovación e promovendo unha relación máis profunda entre a China e outros países de fala hispana. Aquí estamos ya na conexão con Macao e na conexão de há 2 meses con testemunhas directas de todo isto, non? Pela súa parte, o ministro español de Asuntos Exteriores, que nos chamamos Asuntos Exteriores, manifestou que España está lista para reforzar a cooperación económica e turística e espera participar en futuros eventos internacionais en Macao. O ministro español, que já falou da iberofonía, por tanto, isto é somente unha coisa de comenzar a atar as coisas, non? Asegurou tamén que España apoiará o goberno da región especial na promoción do ensino do idioma español en Macao para fomentar o talento bilingüe chino-español. E aí encontrei unha fotografía de unha parte da delegación, non te encontrei a ti, há 2 meses na España, a delegación macaense con españois. E aquí vou mostrar tamén algunhas fotografías vinculadas a esta cuestión da Asia iberófona. Isto foi na toma de pose do novo presidente da República Portuguesa há 3 meses. E están os países lusófonos e o rei de España como país hispanofalante, non? É moito gira, non, ver toda esta camaradería, non? Teño bastantes dados do que é Timor-Leste nesta aproximación tamén como país asiático, mas o que eu quero dicir que atendamos as datas de todos estes hitos, ¿no? 1991, 1996, 2002, 2006, 2008, 12, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26. Cada período de 2 anos temos un hito significativo na aproximación de todos os nosos países. Este mesmo proceso de aproximación a un nivel oficial está tamén a acontecer ao nivel civil, das organizacións da sociedade civil. Desde o ano 1995 que criouse, eu participei nunha asociación para a promoción desta aproximación entre os nosos países até agora. 95, 2002, no ano 2002 foi fundada a Asociación Pan-Ibérica de Academias Olímpicas, no marco do movimento olímpico e dos comités olímpicos nacionais. Por exemplo, no ano 2015, os galardóns, os premios, non? Os premios de jornalismo Rei de España, uns premios internacionais de jornalismo para jornalistas de lingua portuguesa e española iberoamericanos, ese mesmo ano ampliáronse para que posan presentar traballos de jornalismo cualquier lusófono de cualquier outro país do mundo. Isto é importante. E, por certo, que o acto de entrega da nova edición dos premios Rei de España deste ano é na próxima segunda-feira. E há premiados de Brasil e de Portugal.
de Brasil e Portugal. Ainda non temos premiados de Angola, mas moitas veces porque non presentan ou ainda há poucos de Angola ou outros países de lingua portuguesa. Falaba antes no ámbito oficial deste primer encontro de ministros de Justiza de lingua española e portuguesa, no ano 2001, o día 7 de outubro. Pois, atenção, somente 2 días antes dese día 7 de outubro de 2021, e sin relación nenhuma, sin relación alguma, entre eles, fundouse a nosa universidade, a Universidade Internacional de Kwanza en Angola, que foi inaugurada pelo presidente da República de Angola, João Lourenço, que é a Universidade Iberófona de África. E non existía nenhuma relación entre unha cosa e outra. O que acontece é que os alemáns falan dun espírito do tempo, non? Há cousas que acontecen cando ten que acontecer. O fogo, o ser humano inventou o fogo ao mesmo tempo nas Américas, na Asia, na Europa e na África. Isto está comprobado científicamente. Era un momento. E o momento tamén en que os nosos países se aproximan ahora. Houve unha diferencia de 2 días entre a reunión, entre a constitución da primeira universidade iberófona en África, porque a incorporación de África ao vínculo iberoamericano constitúe o mundo ibérico en geral, en toda a iberofonía, con a reunión de todos os ministros de Justiza de todos os países de lingua portuguesa. Eu penso que iso é casi cósmico, non? Esa relación, non? O 22 de febreiro do ano 2022, na FUNIBER fundamos a Cátedra FUNIBER de Estudos Iberoamericanos e da Iberofonía, que eu teño a honra de representar, que é o primeiro marco académico deste tipo, pelo seu ámbito de estudo. Todos os países de linguas ibéricas do mundo, sen excepcións geográficas. E aquí posso mostrar esta imaxe do que é o sistema FUNIBER educativo e de prospectiva cultural e geopolítica, etc. Nós temos escritorios, sedes físicas en máis de 35 países, en todos os países de lingua española e portuguesa, con moito poucas excepcións. Non temos en Cuba, por causas operativas, por a situación de Cuba, e vamos ter, ainda non temos, mas vamos ter na Guiné-Bissau e en Timor-Leste, mas temos en São Tomé, na Guiné Ecuatorial, en Mozambique, en Angola, en todos os lugares, estamos moito contentes de impulsionar cualquier cooperación nese sentido, sempre tratando de fomentar a educación, a obra cultural e todo isto. Falamos anteriormente, temos mencionado varias veces o que son as dúas grandes comunidades multinacionales iberófonas, que son a CPLP e a Comunidade Iberoamericana. Vale a pena dedicar 5 minutos a elas, porque ya saben o que é cada unha, mas ambas conjuntamente representan o mundo ibérico, o mundo da iberofonía. Isto é, as estructuras prácticamente ya están feitas. Solamente tenemos que facer articulación entre as dúas. E ambas compartillan membros, principios, objetivos e referentes identitarios e lingüísticos, constituindo de toda a comunidade internacional, de todo o mundo, as dúas comunidades de base cultural e lingüística máis semellantes, máis parecidas de todas, non? Volto por o mapa geral. Membros, já estábamos a falar, pois Brasil, Guiné Ecuatorial e Portugal son membros das dúas comunidades nese sentido. Principios. Se nós vamos ao artigo 5 dos estatutos da CPLP, que fala dos principios de igualdade soberana dos Estados membros, non injerencia nos asuntos internos de cada Estado, respeito pela identidade nacional, reciprocidade de tratamento, primado da paz, democracia, Estado de Direito, direitos humanos e justicia social, respeito da integridade territorial, promoción do desenvolvimento, son exactamente os mesmos principios que foron aprobados na primeira cimeira iberoamericana no ano 91. Comparten tamén os objetivos da CPLP e da Comunidade da Conferencia Iberoamericana da Comunidade Iberoamericana son os mesmos: concertación político-diplomática e cooperación en todos os ámbitos posibles. A CPLP adicionaba máis un objetivo geral, que é proxectos de promoción e difusión da lingua portuguesa, que tamén é un objetivo no ámbito iberoamericano, mas non ao nivel de objetivo geral. E isto era por causa da situación naquela altura do portugués. Estamos a falar do ano 96, do portugués en Mozambique, ou en outros lugares, onde tiñan que elevar ese objetivo ao nivel de geral, non? Mas, alén de todo isto,
de compartillar todo isto, comparten as dúas comunidades referentes lingüísticos identitarios obvios, a mestizaxe, máis o recoñecimento desde o ano 1995 de que o portugués e o español son unha base lingüística común, que era como no ano 95 denominaban, por así dizer, a iberofonía, base lingüística común. E foron os xefes de Estado e de Goberno da comunidade iberoamericana reunidos na Argentina que afirmaban a existencia dunha base lingüística común entre todas as nações iberoamericanas producto de dúas lenguas afíns, o español e o portugués, así como os seus sustratos históricos e culturais. Isto é moito importante porque están a falar das nosas linguas como algo conjunto, non por separado. Sempre falan das nosas linguas conjuntamente. E o colofón, por certo, a palabra colofón, nós decimos colofón, eu digo, tal vez colofón non significa o mesmo en portugués. Eu olle na inteligencia artificial e falo así, é o mesmo. Ten ese sentido figurado, non? O colofón, sen dúbida, foi o recoñecimento do ano 2023 na Cimeira de Santo Domingo, cando fala que as nosas linguas son linguas irmás, complementarias, mutuamente comprensíveis, matriz de un rico acervo cultural, lingüístico e humano, compartillado globalmente por 850 millóns de persoas. Agora son como va crecendo tamén o número de falantes. E agora vamos ao portugués, porque o portugués aquí é unha chave fundamental. O portugués é o común denominador lingüístico da comunidade iberoamericana e da CPLP, non é español, é o portugués. E hai unha grande oportunidade de salientar a importancia do portugués neste sentido. Dito todo isto, é evidente que o mundo ibérico, iberofalante, asente en todos os continentes, en 30 países, con 900 millóns, é unha das grandes agrupações lingüísticas e culturais no mundo de hoxe. E a China, o Estado civilizado chinés, con máis de 1.400 millóns de habitantes, o tradicional reino do medio, reino do centro, é outro deses espazos. Ambos agrupan conjuntamente 2.500 millóns de persoas en todo o planeta, quasi o 30% da populación mundial, en termos territoriais, quasi a cuarta parte. Conjuntamente, ten a maior parte das reservas naturais e hídricas do planeta, de minerais, de acceso aos mares, océanos, etc. Realmente, unha cooperación estratégica, unha cooperación entre ambos espazos, ata inclusive unha alianza estratégica entre China e o mundo iberofalante, na miña opinión, non só é deseável, é fundamental para garantir tamén, como falábamos antes, a diversidade cultural da humanidade nun contexto que procure un desenvolvimento compartillado para todos os povos e nações. Por tanto, é da maior relevancia non somente para os chineses, para os lusófonos, para os hispanofalantes, mas tamén realmente para o interese de toda a comunidade internacional. Neste contexto, como acabo de subliñar agora, o portugués emerge como un común denominador lingüístico das dúas comunidades iberófonas constituídas. E como lingua cooficial da región administrativa especial de Macao, na China, pode representar un ponto de convergencia específico, unha ponte cultural entre este país asiático, a grande China, e todo o mundo ibérico, a través do territorio, da sociedade civil e das institucións macaenses das quais fala a Fundación Rui Cunha. Especificamente, este potencial pode ser explorado e desenvolvido nas esferas académica e cultural, como demonstran hoxe mismo, estes días, a reunión da Asociación de Universidades de Lingua Portuguesa, con certeza esta actividade académica da Fundación Rui Cunha e da Asociación Sino-Lusófona de Macao, tamén a crecente actividade da nosa Fundación Universitaria Iberoamericana na China e da nosa rede de universidades que están já a facer campus conjuntos con universidades da República Popular China. E quero anunciar tamén, trouxe aquí alguna documentación, a próxima realización en Santander, España, o profesor está invitado, de noso 8º Foro Iberoamericano e da Iberofonía, dedicado a relación mundo ibérico-China, que va a ter lugar en outubro en Santander, no norte de España, na nosa Universidade Europea del Atlántico. Como unha coisa máis. A Cimeira Iberoamericana este año é na España, en Madrid, no mes de novembro, e queremos que esta actividade que va a acontecer nos días 15 e 16
de outubro seja unha das primeiras actividades formais de cara face a Cimeira Iberoamericana de 3 semanas, 2 semanas depois. E tamén va a ser 15 e 16 de outubro, que para nós na España é depois do 12 de outubro, que é cando é a festa nacional e todo, non? Finalizo ya estas miñas palabras reiterando, profesor e profesores, presidente, a miña gratidão pelo seu amável acollimento, pela súa atención e pela convocatoria desta actividade tan entrañável para mí. Muito obrigado e muito obrigado pelo seu interés tamén. Obrigado. Bem, eu abro aqui o debate com a audiência. Certeza que há perguntas e comentários a fazer, mas eu, antes de tudo, queria agradecer as suas palavras e também o facto de ter sublinhado uma questão que é tão importante e crucial para Macau. E, efetivamente, muitas vezes esta questão não é, digamos, vista com a importância que ela de facto tem, que é o facto de que nós, Macau, esta pequena terra com, enfim, 700 mil habitantes e 32 quilómetros quadrados, é o elo de ligação, em termos linguísticos, entre o espaço da China e o espaço da iberofonia. Eu penso que esta questão deve estar sempre presente em nós. E penso também que, provavelmente, e talvez aqui faça a primeira pergunta, se me permita, que era se nos pudesse dar também um pouco a ideia de duas coisas. Uma que é, esteve em Pequim, qual é a visão, para além da autoridades chinesas e do facto do chefe de Macau se ter deslocado a Madrid, mas na China profunda, em Pequim, no centro, digamos, do país, qual é essa visão? O que é que conseguiu aperceber dessa vontade de se estabelecer e de reforçar no fundo, esta cooperação estratégica entre esses dois mundos? Na minha percepção, as autoridades chinesas cada vez são mais cientes da necessidade ou da existência deste grande espaço iberofalante, por um lado. E eu posso dizer que realmente a China foi o primeiro país fora dos nosos sectores mais académicos dentro dos países de língua espanhola e portuguesa que olhou a todos nós como um só grupo. E isto já aconteceu, lembro-me, nos anos 90, que já havia alguma iniciativa empresarial chinesa em Lisboa que chamábase Iberia Universal e eram empresários chinos para todo o mundo de língua espanhola e portuguesa. Na minha percepção, a China gosta de agrupar o resto do mundo em espaços inteligíveis, perceptíveis. E isto é grande, não as partes mais pequenas, não? Então, isso é uma grande oportunidade. E tenho que dizer, não só China percebeu que nós somos uns, todos os iberofalantes, também outro país, que foi a França, mas por outro sentido diferente, porque França sente uma rivalidade muito grande contra a língua espanhola e contra o espanhol, na sua geopolítica linguística. Então, França não gosta de ver os lusófonos e os hispanofalantes juntos, porque sabe que então já é impossível lutar, porque ele quer lutar por ser a segunda língua do mundo depois do inglês. Mas se o espanhol e o português estão juntos, já não há hipóteses para isso. Isto é muito interessante. Mas, relativamente à percepção desde a China profunda ou Pequim de Macau como um ponto de encontro com o resto, com toda a iberofonia, não posso assegurar que isso seja assim, porque as lógicas da estrutura política administrativa china são outras. Talvez querem desenvolver um lugar, uma cidade, pois bom, essa cidade foi outra cidade que foi visitada pelo rei de Espanha na sua viagem oficial, não? Mas esqueci de mencionar antes que nos últimos anos, também entre as iniciativas da sociedade civil ou empresarial, houve a criação aqui em Macau, ou perto de Macau, de uma instituição que promove as relações econômicas de Macau
con todos os países de lingua portuguesa e tamén española. Eu teño unha fotografía do local, está en algún lugar por aquí, entón ya esa iniciativa pode existir. Isto é unha cosa moito simples, mas, como dice o profesor, precisamos falar diso e dar a noticia. A noticia primeira é que son dúas linguas que en termos de intercomprensión son unha. Entón, ya non estamos a falar de dois espaços lutando, somos un grande espazo para falar de tú a tú. E nós, desde a FUNIVER, desde a nosa cátedra e desde a nosa actividade, tal vez porque nós somos un Estado e temos esa liberdade de cátedra para decir o que nos queremos decir, non? Mas na China decimos, por favor, apoyen as nosas linguas e culturas, porque se a China dá un paso nun sentido u outro, a glotopolítica é a política das linguas do mundo, muda totalmente. Se China decide afianzar sempre o inglés, a globalización liberal anglosaxónica se fortalece. Se China quer dar unha oportunidade á lingua española ou á lingua portuguesa, mas neste caso a lingua española porque é máis falada e máis comprensível, a geopolítica global cambia. Porque a China, falamos aquí con sinceridade, é unha civilización milenaria fantástica, mas a súa lingua non é propiamente exportável, porque non pode ser aprendida pela humanidade. Porque é moito complexa, é moito difícil, e é outra coisa. A China ten outras cousas no mundo. Ten a ruta da seda, ten todo o que ten a China e que todos nos coñecemos. Mas imaginen que a China, o Servicio Central da China diz, bom, a partir de agora as nosas relacións exteriores vamos non priorizar, mas impulsionar o español. Entón, o resto do mundo ten que ollar ao español e non tanto ao inglés, porque o perigo de fondo é que, e esta é a estrategia do British Council e das institucións anglosaxónicas, é non convertir como já é o inglés na lingua franca. E vocês saben moito disso porque o inglés aquí é lingua franca. Non é iso. Eso já o ten, já conseguiron. Queren facer do inglés a lingua global, a lingua dun planeta e a lingua da humanidade. E non podemos permitir iso. A China, o mundo de lingua portuguesa, a lingua española, non poden permitir iso. Por iso eu apelo ás autoridades chinas, por favor, apañen o español, que con o portugués é a única lingua que pode equilibrar e compensar a globalización totalmente anglosaxónica na cual estamos. E isto, talvez sea a miña opinión, mas eu acho que é bastante claro. Sim, senhor. Então, não sei, Jorge, também. Muito interessante, muito obrigado também pelas palavras. Eu sequer voltava à minha primeira pergunta. Sequer pedia ao Dr. Álvaro para explicar um pouco a relação da monarquia e da família real com a cultura da Espanha e porque é que vocês estão sempre... Eu sei um pouco, mas eu gostaria de ser explicado por si, porque eu acho que muitas pessoas não percebem porque é que o rei de Espanha é chamado para a cultura e porque é que o rei de Espanha, ou a monarquia, é chamado para É uma pergunta excelente e eu agora que teño outras responsabilidades eu posso falar un bocadinho máis, mas non é un segredo. Na propia Constitución española do ano 1978, cando se fala das funções do rei de España, do chefe de Estado, ele ten escrito na Constitución unha especial función de representación, fala así a Constitución, de representación da España nas relações exteriores e principalmente nas nações da nosa comunidade histórica. Isto foi no ano 1978. Non? O rei, a ligación da monarquía hispánica no mundo, na historia, con todos os países de lingua española e tamén portuguesa, é unha coisa que aconteceu, que foi así, non? Entón, ele ten, o chefe de Estado, o rei da España, ten esa función constitucional derivada da historia. Mas isto é moito interesante, eu escribí un artigo sobre isto que vou procurar para mandar para vocês, non? Porque nesa altura chamábase Comunidade Histórica, estamos no ano 1978. E claro, onde termina a comunidade histórica dun país como España, que comenzou as súas conquistas descobertas no ano 1401 nas Illas Canarias, depois tal, Océano Pacífico, Filipinas,
a incorporación de Portugal durante un tempo na monarquía hispánica, os vínculos con os Estados Unidos, a presenza en Canadá e Alaska, cosas que moita xente pouco sabe. Non sabían onde pôr os límites de todo isto. Falaron da comunidade histórica. Poucos anos depois, institucionalizouse o sistema das cimeiras iberoamericanas, que foi no ano 91, do qual eu falei. No? Entón, ya, os exégetas, os interpretadores da Constitución, dixeron, bom, esa é a nosa comunidade histórica, a comunidade iberoamericana. Mas, claro, isto é unha coisa que fluctúa, no? E se nós podemos considerar os nosos vínculos tamén fraternais e históricos con Macao ou con Timor-Leste, pois por que non o rei de España, cando fala deso, tamén. Aquí, no Leal Senado, há varias inscrições que eu vi con o amigo Simón Jan, que quero agradecer, cando estive en novembro me mostrou todo aquilo, e há unha inscrição muito interesante que eu fotografiei e mandei a varios profesores en Brasil, na España, en Portugal, en outros lugares, ¿no? Que pone en tempos do reinando o noso Señor, fala, outra que está a esquerda. Outra que está a esquerda. Felipe IV, no Filipe, no con I, con E. Filipe, e no terceiro, máis cuarto. Entón, digo, e iso como é que se manteve lá? Depois dos movimentos da restauración dos Gravanza e todo iso. Eu teño a miña propia hipótese. Se vocês van ao Leal Senado, con o señor Simón Jan, estive a facer moitas fotografías a pensar por que se conserva esta inscripción que probablemente pode ser vanida posteriormente ou tirada ou non sei, depois estou a falar da restauración. E eu acho que como en español falamos baixo relieve, non? Baixo relieve, na pedra. Baixo relieve, este está totalmente ya gastado, é moito antigo e non dá para ler o que pon. Mas nunha altura determinada pode ser que nos últimos anos ya fixeron con pintura a línea onde iba na letra, entón apareceu Felipe IV. Bom, isto é casi unha anécdota, mas a monarquía como institución histórica, os países que temos monarquía é unha institución que liga o máis profundo da identidade e da historia do país no pasado, no presente e para o futuro. Por iso, na América de lingua española, normalmente ao rei de España non se le llama o rei, se chama o rei de España, chámase el rei, porque é a única referencia, é el rei, mesmo que non sella rei da Argentina, mas se se fala del rei, é o único rei, que é todo isto, non? E para nós é un grande capital institucional e, por exemplo, no vosso caso, nas relações con a grande China, pois non é o mismo ter o rei de España falando con o presidente de China que un xefe do executivo temporal. Todo isto. Non sei se responde. Sí. E o Dr. Rui Cunha, o presidente da nossa fundação. Muito obrigado. Não tem um comentário, uma observação? Muito obrigado pelas indicações que deu e do relevo que há entre a língua portuguesa e a língua espanhola e as perspectivas que pode abrir em relação à República Popular da China e as relações entre a China e os países lusófonos e os países hispânicos. Olhando para trás, olhando para a história, nós vemos que a língua, se vamos considerar a língua como um país, Portugal e Espanha foram rivais e que conduziu até, a certa altura, dividir o mundo em duas partes pelo Tratado de Tordesilhas. Era a primeira questão que eu punha. Será que agora será possível ou desejável que, em vez da rivalidade que a história revelou, se faça uma aproximação, uma identificação entre as duas línguas e vamos falar das duas culturas para uma certa finalidade? E então seria a segunda pergunta. Será
que a língua pode servir de chave que abre a porta para um futuro melhor para todos esses países de língua portuguesa ou aos países que não são de língua portuguesa? Será que a língua tem esse peso capaz de poder forjar uma nova ordem internacional, especialmente no momento em que nós estamos a passar de uma grande turbulência em relação à situação mundial? Qual é o papel que a língua em si pode ter na formação de uma sociedade melhor a nível mundial, a nível global? Muito obrigado pela sua pergunta, mas, doutor, primeiramente, muito obrigado pelo seu convite, a sua fundação aqui também. Então, Portugal e Espanha já estão em excelentes relações e, verdadeiramente, as relações bilaterais são óptimas neste momento. E a ideia é, falou o senhor do Tratado de Tordesillas, não? Da linha de Tordesillas. Quando nós falamos em tudo isto, de uma maneira metafórica, gostamos de dizer que temos que tirar a linha de Tordesillas que tanto tempo separou países americanos de países africanos. Muitos países americanos de muitos países africanos. Uma linha que passa, o antemeridiano passa por aqui, por Ásia, não? Então, as relações são muito boas entre Portugal e Espanha. E, de facto, relativamente à segunda pergunta, que papel pode ter a língua? Isto é muito interessante, particularmente no caso de Portugal, que, na minha opinião, é diferente que quando estamos a falar de todo o conjunto da iberofonía. Porque a identidade portuguesa histórica nacional se consubstancia moito na lingua, por un lado, e nas súas relações históricas con España. Então, unha parte do sentimento nacional portugués está moito vinculado a España por esa rivalidade histórica da cual falou. E a lingua é unha esencia tamén da nacionalidade de Portugal. Então, Portugal, estou a falar de Portugal, da República Portuguesa, defende dunha maneira moito particular e moito forte a especificidade da súa lingua, inclusive da súa variante lingüística relativamente a Brasil ou outros países, non? Neste sentido, na miña experiencia, eu encontrei unha grande receptividade a todo o que falamos hoxe en Angola, onde eu posso dar unha conferencia directamente en español e onde tamén en Angola, justo decir, moita xente fala español por causa da presenza de Cuba, de cubanos e todo, e porque é moito parecido. E na Guiné-Bissau, todo o sistema da educação de medicina é feito por cubanos e todos os médicos falan español e todo eso, porque iso somente feito por Cuba, que é un pequenino país que foi para aquí e para allá, non? Mas esa apertura que podes perceber en Angola ou inclusive en Brasil, moitas veces non foi a mesma en Portugal, porque Portugal considerou isto como unha cuestión de interés nacional, manter unha separación conceptual do español con o portugués. Mas iso está a cambiar tamén, iso está a mudar. Iso está a mudar nos últimos tempos, non? Por exemplo, antes non se falaba nunca da proximidade entre as nosas linguas. Eu posso contar, eu fui já asesor, antes de traballar na Casa da Súa Majestad, fui asesor na Secretaría Geral Iberoamericana, que é a CPLP do sistema iberoamericano, a institucionalidade de todo isto. E diplomatas portugueses falaban para mí en portugués que o portugués e o español eran moito diferentes e non se parecían. E eles falaban en portugués e eu en español. E digo, como é posible, non? Cuando dentro da Secretaría Geral toda a xente fala as dúas linguas, porque é parte da esencia nacional, quasi nacionalismo nese sentido. Isto foi há anos, isto já está a mudar. A partir de que foi moito divulgada esta idea da iberofonía, há 30 anos que fundamos a primeira institución, eu tiña 26 anos, para promover todo isto. Isto
houve moito movimento. E eu estudei todo isto. De facto, a miña tesis de doutoramento foi isto. Eu trouxe para a Fundação un libro de oferta para vocês que trata todo este proceso como foi, non? E, bom, primeiramente foi negada esta proximidade entre as linguas. Depois foi entendida que, como nós falamos, como nosotros decimos en español, no se puede poner puertas al campo. No podes pôr portas ao campo porque é imposible, non? Entón, houve un momento en que alguén decidiu establecer algún tipo de estrategia, estou a falar desde Portugal, para como traballar con esta realidade de la lingua española que é semellante nos nosos países que están moito perto e tal. Entón, aí começaron as conferencias internacionais das linguas portuguesa e española. E já houve 4 conferencias internacionais, o cual é moito bom, porque reúnense os expertos, lingüistas, académicos, das dúas linguas, e já estiveron en Brasilia, en Lisboa, en Praia e en Asunción, Paraguai, nesta altura. E a última estiveron en Praia. E a próxima non sei se vai ser na España, outro lugar. Ya, pelo menos, a unha apertura, mas isto é devagariño, é devagariño. E eu acredito que a lingua, continuando con a segunda pregunta, é clave, mas é clave, doutor, para nós, os iberófonos, os lusófonos, lembremos que o portugués é o común denominador lingüístico da CPLP e da Comunidade Iberoamericana, isto é moito importante, é importantísimo para nós, para os hispanofalantes, mas é importantísimo para a comunidade internacional. O sea, si podemos ser ollados como un só espazo cultural e lingüístico, toda a iberofonía, a glotopolítica mundial pode cambiar. E eu estou preocupado porque a anglofonía está a conseguir que o inglés sea a lingua da humanidade, non a lingua franca, a lingua da humanidade. Isto non é bom, non é bom. Moitas veces, eu non sei, a veces penso por que China aceitou tan rapidamente esta cosa do inglés así, e acho que ten que ser tamén por o sentido moito pragmático do pensamento chinés, non? Mas há un pragmatismo, na miña opinión, que va máis alén, e agora que temos as novas tecnologías, a inteligencia artificial, a tradución inmediata en todo, e temos que pensar en como equilibrar un pouco este mundo. E nesa liga de grandes linguas, non há outra, máis que a combinación de español e portugués. Porque o árabe non pode ser, non é, o ruso é falado por 160 millóns de persoas, o francés non é moito falado, é oficial en algúns lugares, en moitos países, mas non é falado como lingua materna, non ten a forza das linguas maternas. Entón, temos que traballar todo iso. E eu acho que a verdadeira fraternidade final da España e Portugal, cando llegue, será cando esta cuestión lingüística non seja un problema para Portugal. Para Portugal. Gracias. Muito obrigado. Bem, mais uma pergunta. Primeiro agradeço os moderadores e professor Álvaro Prados, também Dr. Cunha, bastante prazer e aprendi muito. Tenho 2 perguntas. Vi no panfleto que isto já está no 8º Fórum e vai ser no Santander. Será que o doutor vai pensar em trazer o Fórum ou em esquema menor para Macau ou China? Porque vejo que aqui é mais discussão, mas, por facto, acho que é mais para a China, principalmente para a China, é mais educar e recrutar. Não é só discutir, mas mesmo recrutar mais pessoas para aprender espanhol e português e para expandir. Tal como o professor estava a dizer, né? Não podemos só estar a falar inglês, mas também temos essa língua que fala mais com 1/3 do mundo. Será que possível, ou será que tem planos em expandir este fórum para China? Essa é a minha primeira pergunta. Segundo, vi num slide que o Funiber tem universidades em vários países, mas julgo que não tem nesse lado do mundo.
por enquanto não. Será que vai ter plano? Porque ouvimos uma hora em discussão e aprendemos ou entendemos muito o que pode fazer, o que podia fazer. Mas será que tem um plano para mesmo ativar dentro de uns anos? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Relativamente ao foro, de facto, nós temos esa serie de foros iberoamericanos e da iberofonía, que son reunións nas quais sempre queremos ter lusófonos e hispanofalantes, americanos e africanos. Si somente temos peninsulares ibéricos e americanos, nos consideramos que iso é un foro iberoamericano. Para que sella un foro da iberofonía, precisamos pelo menos a presenza da África iberófona, África lusófona e a presenza das dúas linguas. E agora, cada vez máis, tamén a Asia. No mes de novembro, con a dirección do meu compañero Don Chen, aquí presente, organizamos en Pequín o 7º Foro Iberoamericano de Iberofonía e quisemos que tivese unha especialización, unha temática máis concreta que fose o mundo ibérico e o mundo xin, a civilización xin, ¿no? E foi así. Gostou moito e por iso vamos facer a seguinte edición específica dedicada a China e o mundo ibérico na España, na nosa Universidade de Santander. Esta vez, mas pensamos que sí, vamos facer alternativamente o foro cando sella dedicado a relações entre a China e o mundo ibérico, que un ano sea na China e outro ano nalgún país de lingua española ou portuguesa. Non ten por que ser España. O próximo pode ser en Portugal, ou pode ser na Bolivia ou en outro lugar. Sí, a resposta a esa, con certeza, e estamos a falar con o doutor Sam Yang, con Don Chen, para ver como facemos isto, e podería ser aquí, si se considera, ¿no? Este ano ya en España. E relativamente ás universidades, a nosa presenza, nós temos escritorios, o que nos chamamos oficinas, escritorios en todos os países, algúns moito pequeninos, porque son países moito pequenos como São Tomé e Príncipe, onde traballan 2 persoas, non sei, mas algúns moito grandes como Brasil, onde temos 200 persoas a traballar lá, non? En Florianópolis en concreto e en outros. No, depende. Estes son os escritorios da Fundação. A Fundação ten varias liñas de traballo. Unha é o ensino universitario, educación superior e universitario. Outra é a obra cultural, outra é o emprendimento e outra é a cooperación científico-técnica. É máis do que a cuestión do ensino universitario. Mas, de facto, o ensino universitario é o noso principal buque insignia, é o máis grande, non? Entón, temos 6 universidades propias que nos impulsionamos, inclusive construímos, e temos esa unha rede propia nosa, e nós temos tamén unha rede moito máis grande por convenios, por convenções con moitas universidades do mundo que titulan programas académicos que son feitos nos seus materiais e con nosos profesores, mas son titulados nunha terceira universidade que ten boa relación histórica con a nosa fundación. Mas as nosas universidades, de momento, estamos a expandir nas Américas, temos inclusive unha universidade en Puerto Rico, porque Puerto Rico é formalmente un territorio dos Estados Unidos de América, e isto é unha maneira de entrar no sistema educativo dos Estados Unidos. Hoxe de mañá, na AULP, na Asociación de Universidades de Lingua Portuguesa, falaba nisto, porque a nosa Universidade de Puerto Rico é a única universidade do sistema dos Estados Unidos que ten como linguas vehiculares o español e o portugués. E a nosa Universidade de Angola é a única universidade iberófona de África que fala portugués e español. Então, nós facemos isto en compensación e en absoluto respeto ás dúas linguas e a todos os territorios. Na África, de momento, ficamos con Angola, que temos a segunda mellor universidade de Angola en somente 5 anos de funcionamento. Na Asia non temos universidade, mas temos un campus conjunto da nosa Universidade Española, que é a Universidade Europea del Atlántico. Vou para atrás. Esta,
quédase. Na Universidade de España temos campus conjunto con a Universidade de Shandong, ¿no? De Shandong, entón va a ser por esa fórmula de cooperación con as universidades chinesas que vamos ter campus conjuntos na China. Somente 5 universidades na España ten campus conjuntos con universidades chinesas. 4 delas son públicas e a única privada é a nosa. Estamos moito orgullosos por iso. E é todo moito recente. É desde a visita do rei de España, prácticamente, que há poucos meses. Timor-Leste. Eu estive en Timor-Leste há 2 meses e o que queremos é, nós como Fundação somos unha entidade sin ánimo de lucro, procuramos e incentivamos o emprendimento, mas non somos empresa. Non temos nada contra as empresas, ao contrario, porque incentivamos constantemente con fundações propias que promoven o emprendimento. E o que queremos é cumplir con 2 objetivos fundamentais, aparte desta geopolítica cultural, ¿no? Que a educación universitaria chegue a todas as persoas independentemente da súa capacidade económica. Isto é fundamental. E a outra, que chegue mesmo que haya problemas ou unha distancia geográfica moito grande. Pensemos nun estudante en Guatemala, en Perú, nas montañas de Perú ou na Amazonía, ou algo aí. Isto é difícil, porque non ten conectividade, por un lado, nos estamos a falar agora de educación a distancia, neste sentido. Entón, nós temos un sistema moito desenvolvido de campus virtual. A Funiver foi das primeiras institucións no mundo que utilizou a internet para a educación a distancia. Hoxe é unha coisa máis do que obvia, mas entón non era obvia no ano 97. E fomos dos primeiros, entón utilizamos esta experiencia combinada da educación a distancia e presencial para levar a educación ao último lugar geográfico, como pode ser Timor-Leste ou interior de Timor-Leste. E relativamente á parte económica, nos facemos un equilibrio, unha balanza, unha compensación entre países que poden pagar máis, como os Estados Unidos ou México, e países que poden pagar menos, como Mozambique, Angola ou Timor-Leste, non? Ou algún país na América Central. Entón, a nosa cooperación, estou a falar isto porque pensando en Asia, en Timor-Leste, a nosa cooperación na China é diferente. É un acordo entre unha universidade nosa e unha universidade chinesa, non? Un campus conjunto, é outra cosa, é outra liga a China. Con Timor-Leste, o que falamos há somente 2 meses e vamos a continuar nas próximas semanas, eles temos un problema, como noutros países máis pequenos, con un sistema universitario non moito desenvolvido ou moito recente, que non ten docentes con unha acreditación académica suficiente. Há moitos docentes que son graduados, son licenciados somente. Non puderon facer o mestrado ou non puderon facer o doutoramento. E sabemos moito ben que cando damos bolsas para facer doutoramentos presenciais na Europa, na España, en Portugal, na Italia, de unha persoa da Guinea Ecuatorial ou de São Tomé, é moito normal, primeramente, esa persoa que está a dar clases na súa universidade da Guinea Ecuatorial deixa de dar clases na universidade. Entón, eles perden un recurso humano moito importante. O segundo, ten que substituir ese recurso humano e pagar ese recurso humano. O terceiro, o máis gravoso, ten que pagar unha persoa 5 anos na España estudando, facendo un doutoramento. E en cuarto lugar, non é exquisito, non é raro que esa persoa fique na España para sempre, ou en Portugal. É legítimo, porque pode casar, pode enamorar, é a súa vida. Entón, se dá a paradoxa perversa de que os países máis pobres están a financiar os recursos humanos dos máis ricos. Por iso, a nosa proposta en Timor-Leste, en concreto, foi: nos vamos dar bolsas para os docentes das vosas universidades, para os docentes, para facer doutoramento e mestrado a distancia, en portugués todo, con a nosa Universidade do México e da España, se pode presentar os traballos en portugués, mas a condición é que você continúa a traballar na súa universidade. Você continúa a morar en São Tomé e Príncipe. Você continúa a morar en Timor-Leste e a universidade ten que liberar unha parte do tempo dese profesor, dese docente, para
de tarde ou de mañá para que posa estudar. Entón, nos facemos iso. Non ganamos nada. O que ganamos é a nosa vocación. Somos unha fundación. Queremos facer isto. ¿No? Entón, se temos algo máis de superávit nun lugar máis rapidamente a unha bolsa de becas ou cando podemos acumular, pues inclusive podemos construir unha universidade, como ya fixemos. Entón, a Asia sería, eu acho que eso. Temos outra parte da Asia moito importante, que son as Filipinas, desa vinculación histórica con España e con as culturas ibéricas. Mas nas Filipinas o español lamentablemente non é oficial, mesmo que há tantos hispanofalantes como segunda lengua nas Filipinas há máis hispanofalantes con primeira e segunda lengua do que habitantes en Timor-Leste. Então, temos que dimensionar as coisas, non? O sea, a Filipinas podería tener a lingua española como oficial, como Macao ten a lingua portuguesa como oficial. É unha cuestión cuasi política, jurídica, administrativa, porque de facto depois a xente non fala portugués nas rúas e non fala portugués, non fala español nas rúas de Manila. Hoxe, non? Unha cousa política que foi moito ben feita por vocês, por Portugal e todo iso. Entón, nas Filipinas, a aproximación nosa, que vai ser a partir do próximo ano, será para tal vez parecido con o que vocês ten feito en Macao con a preservación da cultura e da lingua portuguesa. Tal vez por esa liña, promovendo nas comunidades que aínda falan español que posan facer os seus mestrados, doutoramentos, a súa formación en lingua española tamén. Falaba, doutor Ruiz, da nosa obra cultural. Unha parte da actividade da nosa fundación é a obra cultural. Nós temos importantes coleccións de gravaturas de grandes pintores españois, como Picasso, Goya, Dalí, e nós facemos que esas coleccións que son gravuras, mas son completas, son coleccións completas que é moito exquisito ter coleccións completas de Goya, de Dalí, de Picasso. ¿No? E nós facemos exposicións itinerantes en todos os nosos países, non somente de América, desde o sul de Chile, desde Punta Arenas até Canadá, temos estado en Canadá con Dalí, con Picasso, mas tamén o rei de España inaugurou unha exposición nosa de Dalí en Luanda, en Angola. E nós temos a mellor disposición para ampliar esa obra cultural tamén na Asia. Eu penso que isto é unha coisa que pode ser falado con o noso patronato para trazer obra cultural española a China, tal vez a Macao. Una estancia adecuada. Sim, senhor. Obrigado. Bom, estamos quase a chegar ao fim do tempo. Não sei se há mais alguma questão, alguma pergunta. Se não, uma salva de palmas e um grande agradecimento ao professor Piqué. Obrigado. E pronto. Muito bem. Muitísimo obrigado por esta oportunidade aquí en Macao con todos vocês, num entorno verdadeiramente de amizade, de cultura, de historia e muito gira. Muito obrigado. Senhor.